Vamos lá, se você quer ter mais resultados, nunca mais esqueça disso. O sentimento, ele engana até mesmo na musculação. Eu imagino que você, em alguns momentos da tua vida, você já foi enganado ou enganada. E na musculação, não é diferente. Gabi, por que você está dizendo isso? Eu tenho certeza que em vários momentos do seu treino, você estava realizando exercício e você não estava sentindo o músculo trabalhando. Fala para mim, verdade ou não? E por conta disso, você acaba imaginando que não está funcionando, que não está trazendo os resultados ou que não está surgindo efeito. E será mesmo que isso é verdade? A questão é a seguinte: sentir é diferente de mover. E eu quero resumidamente explicar uma coisa para você. No nosso cérebro, as duas áreas que são responsáveis pelas sensações e pelos movimentos, elas são diferentes. Em uma área ficam os sentimentos, as sensações, em outra área, os movimentos. E elas acontecem de forma independente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nos movimentos, acontece um impulso do nosso sistema nervoso central que vai até o nosso tecido. No caso aqui, nós estamos falando do músculo. Já nas sensações, acontece o contrário, acontece externamente esse impulso que vai até o nosso cérebro. Então, por conta disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você não está sentindo o seu músculo trabalhar que você não está movendo, que naquele exercício que você está realizando, os músculos não estão trabalhando, certo? Agora vem a segunda questão que você sempre pergunta para nós e que você já viu na internet várias e várias vezes. Tá, então tem como eu ativar mais o músculo? Vamos descobrir. E depende. Como assim, Gabi? Depende. Depende por quê? Porque se a gente está falando aqui de uma reabilitação ou de uma pessoa que está iniciando completamente do zero e que ela precisa aprender a fazer o movimento, parece que os estímulos verbais, a gente falar, ou os estímulos de nós tocarmos, isso sim vai fazer efeito, vai fazer com que a pessoa ative mais a musculatura desejada do exercício, onde ela vai ter mais consciência corporal. Agora, a gente falando de hipertrofia, de aumento dos níveis de força, não tem nada a ver. Por quê? A hipertrofia, ela está diretamente ligada com o estresse. E o que é esse estresse? O estresse é o alongamento das fibras. No nosso movimento, quando a gente vai realizar os exercícios, dentro do movimento, a gente tem aquela famosa fase excêntrica, que é quando a gente está estirando, alongando o nosso músculo. Isso é muito importante para o processo de hipertrofia. Outra coisa, tensão mecânica, ou seja, a carga que a gente vai colocar, colocar dentro do nosso organismo, dentro dos nossos músculos. Mais um detalhe importante, acidose. E isso aqui você vai entender daqui a pouco por que eu coloquei mais aqui. A verdade é que a hipertrofia é um processo multifatorial, mas a gente falando aqui do treinamento, que é o que eu estou trazendo para vocês, a gente precisa se atentar a esses pontos aqui. Então entenda que o estresse não tem nada a ver com a ativação, entendido? Então vamos lá, para a parte prática, para você realmente entender o que eu estou te falando aqui, o que realmente funciona, vai fazer você ter mais resultados. Imagine que você está lá fazendo aquele famoso supino. Quem de vocês nunca teve medo de a barra cair ou os halteres cair no rosto? Se você nunca teve esse medo, sinto lhe informar, você está treinando fofo aí, hein? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Vamos lá. A gente falando de ativação aqui, você está com a barra ou com os halteres e você, com uma carga ajustada, aqui na reabilitação a gente fala de cargas baixas, de movimentos lentos, aí sim parece que a ativação faz sentido. Aqui na hipertrofia não. Então eu imagino que você está com uma carga alta, ajustada para as suas condições físicas.
e você está lá na série fazendo. Continua, continua. De repente, você começa a perceber que o movimento começa a ficar lento, que você não está mais dando conta de vencer essa carga. Só que você já viu na internet falando que é para você pensar no músculo, que você tem que ativar ele. Agora, para pensar comigo. Você acha mesmo que a hora que você está lá no teu esforço máximo, você consegue pensar em qual músculo está trabalhando? Eu não consigo. Eu só consigo pensar em vencer essa carga para que ela não caia na minha cabeça. E é exatamente isso que acontece. E dentro desse ambiente de você atingir um esforço máximo, você não consegue pensar no músculo. Até porque, quando você está fazendo o supino e você chega nesse estágio, outros músculos, além do peitoral, o tríceps, por exemplo, o ombro, eles precisam entrar em ação. Senão, o que vai acontecer? A barra vai cair na tua cara. Deu para entender essa questão de ativação e de estresse, que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Resumindo, resumo da ópera. O que a gente precisa fazer? Aprender a treinar com qualidade. A partir do momento que você aprende a treinar com qualidade, você se liberta, inclusive, de passar horas e mais horas na academia. Você precisa aprender a fazer o básico bem feito. E como que a gente faz isso, Gabi? É obviamente que aprendendo a treinar com qualidade e segurança. Nós precisamos ter, sim, uma carga ajustada. Nós precisamos, sim, aprender a fazer um movimento com qualidade, com grandes amplitudes de movimento. Gabi, e a acidose que você falou lá atrás? A acidose. Sabe quando você está fazendo um exercício e você começa a sentir que está ardendo? Obviamente que esse é um processo fisiológico que acontece. E você para e me responde aí. Quando você percebe e sente aí que está ardendo, o que você faz? Você termina a série ou interrompe? Muitos de vocês acabam interrompendo antes da hora. Por que antes da hora, Gabi? Porque quanto mais acidose a gente tem, mais a gente consegue otimizar o processo de hipertrofia. Ou seja, a gente precisa aprender a tolerar essa dor momentânea que a gente sente. Por isso que eu já explico várias e várias vezes para as nossas alunas que a gente tem estímulos que predominam ser tensionais e metabólicos, e principalmente desses metabólicos, é onde a gente realmente tem essa ardência, que não é necessariamente a gente ter muita carga, mas sim a gente conseguir suportar, tolerar esses processos que ficam ardendo, causando esses incômodos. Então, você tem que sim ir muito próximo da tua falha, mas isso é outra questão que a gente pode trazer para vocês em outro momento, certo? Dito isso, mulher, vou escrever aqui, ó, a minha letra não é tão boa, mulher, homem que esteja assistindo, mas veja só. Tô na frente aí, né? Não dá para treinar. Quem é aluna nossa, aluno nosso sabe. Não dá para treinar fofo.